senão não pega. Pegou aí? Então tá, gente, eu vou começar aqui. Peguei umas passagens do livro, que aqui continua a narração. A semana passada a Bruna falou sobre os espíritos dementados. E no capítulo dela ela citou algumas vezes alguns que ainda estão dormindo. Então hoje, dando a sequência aqui na narrativa dos nossos companheiros lá no mundo espiritual, eles continuaram seguindo através de longas filas de arvoredo acolhedor e viram vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Quer dizer que são... Eu entendi que deve ser uma arquitetura que nós não conhecemos aqui ainda. Tá? E caminhando, de repente as luzes começaram a diminuir progressivamente. E o André e o Vicente se assustaram. Tá? Esse diminuir das luzes não é igual o romântico pôr do sol que a gente está vendo aqui no alto de uma montanha, não. Então você imagina de repente caminhando e começar a apagar todas, e escurecer e ficar denso e escuro. Tá? Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui por conta disso não, mas num passado remoto aí da minha vida, mexendo onde não devia, eu me deparei com uma situação parecida com essa. E eu falo para vocês que realmente é assustador, tá? Se puder, um dia eu conto para vocês. E durante essa caminhada, eles chegam a um pavilhão que tem o tamanho de cerca de 3 quilômetros. E lá as sombras ficam mais densas ainda. Eles distinguiam claramente que se tratava de uma imensa, gigantesca enfermaria. Tá? O Alfredo falava com muito cuidado e era muito discreto e que dava a impressão de haver entrado num cemitério escuro onde se fazia necessário respeito aos mortos. Aí como assim, né? Nós estamos lá na espiritualidade e existe gente morta, né? Morreu e depois morreu de novo lá, né? Então aí nós vamos chegar a entender um pouquinho como é que se dá esse fenômeno lá, tá? Ali são onde são recolhidos os irmãos que ainda estão adormecidos e que naquele momento eles têm aproximadamente 2.000 pessoas para atenderem lá. Então o Alfredo inicia o trabalho o trabalho é coordenado com pequenos sinais luminosos, tá? Com equipamento lá que eles têm para poder se comunicar em silêncio. Então o trabalho é feito através de sinais luminosos. Os operadores, eles obedecem, já conhecem a sinalização, cada uma determina uma operação diferente. Tá? Então, o primeiro sinal, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, dominando a custa a primeira impressão de horror, via-se as extensas filas de leitos ocupados por pessoas com semblante horrendo. Tá? Então, muitas vezes a gente acha que morreu aqui, acabou, e etc., ele vai descansar, e não é bem assim, né? A vida praticamente começa do lado de lá. E eu tenho a ilusão aqui comigo de que se eu terminar com ela aqui, eu não preciso mais preocupar com nada, acabou, tudo que eu paguei, não tem mais. Então olha só como é triste o negócio, né? Em quase todos percebia-se nos olhos aparentemente vitrificados o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Faziam lembrar as perfeitas múmias encontradas nos túmulos egípcios. Raros eram os que pareciam dormir um sono natural. Eu fico muito grato aqui ao André e ao Chico porque eles compartilharam isso com a gente aqui, porque é uma forma de nos preservar de ter que passar por isso, né? Então aqui nesse capítulo também nós vamos ter algumas dicas de o que fazer. A espiritualidade acaba exigindo muito pouco para que a gente possa não ter que passar por isso lá. Então Alfredo
em determinado momento, diz o Aniceto que eles não vão poder atender a todos. E o Aniceto fica comovido e quer saber por quê. Por que ele não dá conta, não vai poder atender a todos, né? Tá? Aí ele responde que é porque não tem pessoal adestrado suficiente. Ele tem aqui apenas 80 colaboradores para esse gênero de serviço. Para mim já é um puxão de orelha, assim, né? Porque se eu tivesse aqui fazendo o que eu tenho que fazer do jeito certo, seria 81 ali, futuramente, né? E não 2001. Aí, então tem isso, para fazer esse tipo de serviço tem que ter pessoas que têm um treinamento próprio para isso, que eu acredito que deve ser difícil de chegar nisso, ter uma pessoa preparada para isso e estar ali e ser confiável. E uma coisa legal também que ele fala, que eu acho que eu não escrevi, não, é que lá todo mundo trabalha em absoluto silêncio. Eu acho que isso é impossível aqui, né? Aí, ele faz uma triagem, como não tem como atender os 1980 que eles têm lá, ele escolhe 400 que estão mais aptos a receber o tratamento para esse próximo despertar, tá bom? Enquanto isso, os demais recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Aí o Aniceto se calou pensativo. Por que será, né? Que uns é de um jeito e outros é de outro. O André, comovido com a situação, ele se inclinou para o obrigado que estava mais perto dele, a fim de examinar o estado dele ali para saber o que está acontecendo, né? E aí ele foi tomado de uma sensação de que nem ele conseguiu. Ele fala ali que é indescritível percepção, tá? Então ele pergunta ali pro orientador: explicar-me por Deus o que vemos aqui. Acaso estamos na morada da morte, depois da morte? Né? Porque lá é um pavilhão de 3 quilômetros, então é maior do que qualquer shopping que a gente conhece aqui, eu acho. Né? E cheio de gente deitada, assim, dormindo daquele jeito horrendo que ele narra ali no começo. Tá? Então ele responde: sim, André. Você lembra daquele filme Amor Além da Morte? Amor Além da Morte. Amor Além da Morte. Pode ser Além da Morte também. Aquela hora que ele fez que aquele lugar era um mar de crânios, você lembra? Sim. Crânios, é bem parecido com essa imagem. Eu acho que essas pessoas que têm essa imaginação devem ter, assim, recebido de alguma forma uma visão do estado que lá, existe, né? estado lá de alguma forma, é isso mesmo. Então ele responde para o André: esse sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. E aqui começa a ficar interessante, porque quem são essas pessoas que ficaram assim? Tá? Aí ele fala: são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. São os que acreditaram na morte como nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Então, se eu deixar o meu intelecto sufocar essa atividade superior da minha alma e me tornar vazio, esse vazio vai me entorpecer e vai fazer com que eu fique num estado daquele depois que eu desencarnar aqui. Então esse é o cuidado que eu tenho que tomar. E tem outro tipo de pessoas que ele fala aqui também, que acaba caindo nessa, que são os que nos círculos carnais creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos. Desenvolve faculdades de movimentação espiritual. Pelo menos quanto a outra movimentação, eu escrevi errado, tá, gente? Ali é locomoção, para não ficar redundante. Então vocês leiam ali locomoção. E juízo mais ou menos exato.
No entanto, há criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, muitas vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne e não desejam conhecimento espiritual. Esses são verdadeiros infelizes. Acho importante frisar aqui que quando ele fala ali de círculos, cultos externos de atividade religiosa, ele não tem a pretensão de ofender a nenhuma outra religião, nenhum outro culto, nenhuma outra forma de ver a Deus, tá? Então, ele está simplesmente narrando uma coisa que é fato. Porque isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de onde fala uma coisa dessa, você pode tomar aí 40 tiros de fuzil, né? Então, recebe. Então, ele não tem a pretensão de criticar e nem de se envolver nesse mérito que é de religião. Eu acredito, a minha opinião pessoal é que o que existe está ali, a perfeita natureza é Deus. Então, se tem essas religiões, tem as pessoas que precisam estar ali vendo aquilo naquele momento, está tudo certo, né? Então, só para ficar claro aqui que não se tem a pretensão de entrar em campo religioso algum. E eles dormem porque estão magnetizados pela própria concepção negativista. Mas dia virá em que haverão de levantar e pagar os débitos contraídos. A fé sincera é ginástica do espírito. Tá? Quando fala de débito, Deus é generoso, a natureza é perfeita, então nós temos aqui oportunidade, vai falar aqui, já nessa passagem aqui, quem não exercitar de algum modo na terra, quer dizer que nós já temos a oportunidade de praticar aqui, de despertar aqui, para não ter que ficar dormindo lá depois. Tá? Então, quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde, sem movimento. Você vê as criaturas que necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para as responsabilidades que a vida traduz. Então sempre tem a responsabilidade, vai ter que pagar a mesma conta, não tem jeito não. Aí, enquanto isso, os servidores permaneciam lá em posição de vigilância, fazendo o trabalho de atendimento das criaturas que ele fala aqui, né, que estão lá recebendo atendimento espiritual. E alguns, eles distribuem porção de alimento e medicação bucal. O alimento é líquido e em profundo silêncio, mais uma vez. Alguns eram fornecidas pequenas quantidades de água efluviada e outros só podiam receber caldo e remédio. Então, 2/3 dos abrigados receberam passes magnéticos e ainda uns poucos receberam um sopro curador. Esse é um sopro vivificante que dá uma renovada mesmo no espírito do amigo lá que está precisando vir daquilo naquele momento. Então, o André ficou intrigado e pergunta ao orientador a razão de alguns receberem benefícios da água, com socorro de forças através do sopro vivificante, e outros não. Então, aqui já finalizando, né, o Aniceto responde: toda bondade e com ternura. Cada um na vida, caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Tá? Ou seja, enxerga-se o momento de cada um, respeita o momento de cada um, porque nem sempre a necessidade minha vai ser a mesma que o remédio, que é remédio para mim, pode ser veneno para o outro naquele momento. Tá? Eu fico muito agradecido com toda essa oportunidade que nós temos de estar aqui para poder seguir o caminho, e vejo que a espiritualidade me pede muito pouco para que eu possa assim, despertar aqui na Terra, mesmo não precisar passar por todo esse sufoco que é narrado aqui nesse capítulo, de ficar lá nesse estado terrível. Então, eu considero assim, sabe, o 10%, o dízimo. A espiritualidade me pede um dízimo para eu poder dar um primeiro passo. E aí eu vejo o dízimo assim,
10% do tempo que eu fico no Facebook, 10% do tempo que eu fico vendo Faustão domingo, tá? 10% do tempo que eu fico no telefone, que às vezes nem aqui eu dou conta de ficar livre dele. Então, se eu pegar, juntar isso tudo, 10%. Como é que é? Quanto tempo que ele passa no boteco? Fora o boteco, tem mais essa também. Oi. Oi. Esses que entraram aí ainda foram abençoados de estar lá dentro. De e olha estar. aqueles que não estão pelo lado de fora. Exatamente, tem uns que estão pelo lado de fora. que não foram conseguiram recolhidos, entrar. não Esses foram aí são recolhidos abençoados. ainda. Os que dormem É. são abençoados. Eles estão no estado já mais avançado. Agora aqueles que ficaram pelo lado de fora, que batem na porta, E e não pode entrar ainda. esse que sabe? está perdendo lá no balcão. Então, gente, fica para pensar aí. Vamos pagar o dízimo, né? Tem passagem da Bíblia que fala que não dá o dízimo é roubar de Deus. E eu concordo. Estou roubando o tempo de Deus. Olha como é que isso é grave. Deus me dá vida, me coloca aqui, para eu ficar roubando o tempo dele com besteira, com picuinha. Então vamos pensar assim com carinho nesse 10%, né? Até o 10% da buzinada no trânsito é bom a gente repensar, né? Falar, não, se eu dou 10, eu vou dar só 9 buzinadas, tá bom, né? E uma eu guardo para Deus. Tá? Então é isso, gente. Agradeço aqui a paciência. Hoje foi minha primeira experiência de falar assim. Saiu muito bem, eu gostei. Em Pode público. postar o nome lá de novo. Aqui eu agradeço a vocês e na próxima quarta, pesadelos. Tá? Tá? O quê? Esse é o alfazinho da... Eu não sei não. Quem que é semana que vem? Então semana que vem nossa mãe Bruna aqui está aí. Também. Graças a Deus. Isso aqui é para você. Então, obrigado a vocês.